Olá, bom dia. É a Conceição Vitor do Projeto Águia falando com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Desconstruindo a Matrix. Nós vamos entrar no nosso terceiro vídeo. Se você não assistiu os outros dois, eu recomendo, porque o assunto é uma sequência, ok? Se você não tiver assistido os vídeos anteriores, você provavelmente não conseguirá entender esse com a mesma facilidade que necessária, ok? Nós vamos falar hoje da parte 2 dos sistemas de controle, né, da matrix de controle, que é o controle tecnológico. É um assunto que nos faz arrepiar de medo quando a gente ouve, é a famosa Terceira Guerra Mundial, né? Todo mundo fica desesperado quando ouve falar nesse assunto, com medo, né, das consequências que serão hoje, né, com todo o avanço da tecnologia, seria uma guerra realmente desastrosa. E a gente fica sempre esperando aquela Terceira Guerra Mundial, né? Com medo da Terceira Guerra Mundial nuclear. Ok, eu sinto dizer para vocês que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Aliás, não, ela não vai acontecer, ela está acontecendo. E a gente não está percebendo. Os nossos bad boys, né, os meninos maus do planeta, eles inovam cada vez, né? Eles se sofisticam de cada vez, a cada guerra que eles fazem, né? Nós começamos com guerras de pedras, tacapes, depois nós passamos para as espadas, depois para as armas, né, de fogo, depois para os mísseis, e culminamos com aquela tragédia, né, em Hiroshima e Nagasaki, com a primeira bomba nuclear, oficialmente, né, que já outros grandes testes foram feitos antes e a gente nem sabia, mas oficialmente ela foi usada numa guerra, né, e nós vimos o estrago que foi. E hoje, né, nós estamos vivendo uma guerra sofisticada, porque ela não tem o nome de guerra. Ela adquiriu vários nomes, né, que até bonitinhos. Geoengenharia, né, engenharia do clima, essas coisas, fracking, HAARP. Então a gente acha assim uma coisa, nossa, que maravilha essas máquinas, olha como a tecnologia está avançada. Essas são as armas de guerra hoje, né? E inocentemente nós estamos em guerra sem saber. Então hoje nós vamos falar dessas armas, dessa guerra, né, que assola o mundo, que destrói a humanidade, que destrói o planeta, e consequentemente isso reverbera no sistema solar, isso reverbera na galáxia, né? Porque esse tipo de arma, esse tipo de dispositivo, ele não atinge apenas o nosso planeta, porque nós vivemos na superfície, então é tudo aberto, tudo que nós fazemos aqui vai para o cosmos, certo? Então é isso que nós vamos tratar hoje, nesse terceiro vídeo, e eu espero que você aproveite. Tá? Eu não sou dona da verdade, eu pesquiso muito, eu estudo muito, e você não é obrigado a acreditar em mim, ok? Mas eu espero que pelo menos você pense a respeito, você reflita a respeito, você busque mais informações, entendeu? Procure observar o mundo do jeito que está hoje, né? E aí você vai me dar razão ou não, o julgamento é seu, ok? Vamos lá. Desconstruindo a Matrix, aula 3.
controle bioquímico tecnológico. A clara e incontestável militarização do nosso planeta tem se superado a cada nova invenção e armamentos de destruição em massa, baseados em novos princípios da física. Armas de energia direta, armas geofísicas, armas de energia onda, armas genéticas, armas psicotrônicas, armas químicas, armas biológicas, etc. Enfim, estamos imersos em uma guerra silenciosa, porém ininterrupta de exterminação da raça terráquea. Todo este exuberante avanço belicoso, principalmente norte-americano, deu-se a partir de 1950, ou seja, após as duas guerras mundiais. A verdade está exposta para quem realmente quer ver, buscar, estudar, refletir, ponderar, discernir, e eu recomendo essa busca porque a verdade liberta da manipulação e do controle social. Na sequência daremos apenas alguns exemplos, mas existem muito mais coisas a se buscar. A guerra química. A geoengenharia dos chemtrails, que é a manipulação climática e ambiental. São rastros contendo agentes químicos e biológicos pulverizados deliberadamente por alguns aviões a grandes altitudes, causando danos à saúde da população, provocando chuvas ácidas, grandes tempestades que, por consequência, geram deslizamentos, desabamentos, fortes enchentes e milhares de mortes. Ou, ao contrário, retiram a umidade do ar, causando longos períodos de estiagem, ar seco, diminuição drástica do nível de água nos reservatórios públicos, grandes prejuízos na agricultura, etc. Estes rastros contêm bário, alumínio e o lítio, sendo este último um elemento estabilizador do temperamento e da mente. Provoca náuseas, confusão e letargia. A nossa soberba ciência ainda não lançou os olhos sobre essa possibilidade, mas há fortes indícios de que o mal de Morgellons tem a sua causa ligada à ingestão desses elementos através do ar, da água e da alimentação. Estes rastros químicos são muito diferentes dos chamados chemtrails, que são rastros normais de vapor expelidos por aviões, pois são curtos e se dissolvem em poucos minutos. Os chemtrails, ao contrário, são longos e duradouros rastros que, ao se diluírem na atmosfera, criam uma cortina de fumaça branca. Quando essa bruma atinge as nuvens naturais, que são os flocos de algodão, os agentes químicos daquela provocam uma reação com os gases contidos nestas e o resultado são pesadíssimas nuvens de chuva, dessas que caem torrencialmente em um único lugar, em um nível de precipitação que deveria ser observado em um mês e não em poucos minutos. Ou uma alternância absurda de temperaturas quentes e frias em menos de 24 horas, por conta de massas de ar que surgem do nada. Publicamente, estes rastros são tidos como para minimizar os efeitos do aquecimento global. Porém, na prática, têm sido ferramentas de disseminação de medo, de promoção de miséria e extermínio em massa. As armas químicas. A guerra é somente uma máscara que encobre a política de sangue, empobrecimento e morte perpetrada pelos mais poderosos sobre os que se acreditam sem poder. O poderio químico da elite global se supera cada dia. Exemplo disso é que o uso de armas com urânio empobrecido e fósforo branco no Iraque, por exemplo, durante e pós-guerra com os Estados Unidos, causaram um aumento na incidência de câncer na base de 40 para cada 100 mil em 1991, para 800 em cada 100 mil em 1995 e para 1.600 a cada 100 mil em 2005, além de altos índices de malformação congênita em bebês. Essas mesmas armas
foram e continuam sendo usadas pelos Estados Unidos, também contra o Paquistão e o Afeganistão. Essas mesmas armas foram cedidas aos rebeldes sírios, também pelos Estados Unidos. A medicina letal é uma guerra química transvestida de guerra santa. A inocente medicina preventiva que, na verdade, é uma das maiores fontes de doenças na atualidade. Grande parte das enfermidades viróticas é originada de vírus químicos e biológicos deliberadamente espalhados na atmosfera com o fim de forçar a vacinação em massa. Assim, a elite atinge o seu objetivo tanto com a doença, causando mortes, quanto com a vacinação, que produz alteração genética para reduzir a capacidade consciente e nos transformar em autômatos, como zumbis ou androides. A fluoretação da água, por exemplo, reduz o QI, causa osteoporose, danos renais, fluorose dentária e da coluna vertebral, calcificações, etc. Segundo investigadores científicos suíços, o flúor acumula-se no sistema neurológico e na glândula pineal, provocando a redução da melatonina, que é um hormônio anticancerígeno produzido durante o sono.
Dr. Bill Osmondson. I'm a general and cosmetic dentist and have been a dentist for 30 years. Before that, I received a master's in public health in nutrition and health education. For the first 25 years of practice, I promoted water fluoridation aggressively. I thought I saw the benefits. It wasn't until I actually looked at the information myself and sat down and looked at the different government agencies and the different reports and the studies that I began to realize that fluoridation was a problem. One of the first things I did is I looked at my tube of toothpaste. It says drug facts. I know it's a drug. If I were to give it to you, it'd have to be a prescription. That's for swallowing. When it comes to toothpaste, it also says don't swallow. And if you do swallow, contact a poison control center. Well, the amount of fluoride that they're talking about is a pea-sized amount of fluoride. You probably don't see that in advertisements, a pea-sized amount of fluoride. Usually when I see an advertisement, it looks more like a Dairy Queen ice cream cone. That amount is a 1/4 milligram of fluoride. Well, that's the same amount of fluoride as what we find in 8 ounces of water. 1/4 milligram of fluoride, 1/4 milligram of fluoride. Don't swallow. If you do, call the Poison Control Center. One of the things that concerns me is water fluoridation for infants. The American Dental Association and Center for Disease Control recommend that infants not receive water for drinking nor for making their formula. It's 250 times more concentrated in fluoride than mother's milk. We shouldn't fluoridate water and harm our most vulnerable. The next thing I looked at was dental fluorosis. These are the white and brown spots on the teeth. The only thing that causes dental fluorosis is fluoride. Too much fluoride ingested, usually during the developing years, birth to about 8 years of age. When I see people coming in to have treatment for dental fluorosis, I mention to them that they have had too much fluoride. And this is an indication that the rest of their body has probably had too much fluoride also, their bones and in the rest of their organs. Damage from dental fluorosis is not disputed. Everyone agrees that too much fluoride can cause dental fluorosis. About 1/3 of children are now experiencing fluorosis, according to the CDC. The next thing I wanted to look at was benefits. What are the benefits of it? I've heard reports of 20 to 40%, 60%, 80% tooth reduction with water fluoridation. So what is the benefit of water fluoridation? And I had a close look at several factors. One, comparing different countries of the world, we can see that no matter what we do on fluoridation, whether the country fluoridates or no fluoride at all, decay is reduced the same amount in all countries. We can compare states in the United States. And we can see on a graph that as they're plotted in order of increased amount of fluoridation in the state, fluoridation doesn't make any difference. We have the same amount of good health in the states regardless of their fluoridation. Same thing for counties and other locations. That was disturbing to me. If there's no benefit, well, why are we fluoridating? I have 2 requests for you. One is to talk to your dentist and your healthcare provider about fluoridation. Ask them if they've seen the National Academy of Science report on fluoridation. Give them information that they may not have on water fluoridation and excess fluoride exposure. That helped me when my patients casually, calmly, quietly said, have a look at this. This doctor, this dentist is concerned about water fluoridation. What do you think? None of us professionals want to harm our patients. Our whole lives are given to improving the health of people, not harming them. And so for those of you who are healthcare professionals, I highly urge you to look once again at the science on fluoridation. Science doesn't need to be scary. It's just information. Spend a little bit of time looking at it on both sides of the issues. Don't just look at one side filtered. Look at both sides and weigh it for yourself. The other thing is to sign an online petition with me at fluoridalert.org. The online petition requests Congress to have hearings on fluoridation. It also recommends that we no longer fluoridate our water. Thank you.
Aos poucos, assistimos à supressão e à criminalização das formas alternativas de cura, não alopáticas, como assistimos à proliferação de suplementos alimentares falsamente naturais, que são uma forma disfarçada de automedicação. As drogas viciantes, sejam lícitas ou ilícitas, degeneram, degradam, desempoderam, alienam e matam. Desde o crack, a cocaína e o crocodilo, até a pseudo-inofensiva Ritalina, larga e legalmente ministrada às nossas crianças e que é uma exímia redutora de QI e provoca sérias alterações no cérebro. A guerra biológica. MK-Ultra. É um programa ilegal e clandestino de experiências em seres humanos feito pela CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América, cujo objetivo era identificar e desenvolver drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e torturas, visando debilitar o indivíduo para forçar confissões por meio do controle da mente. Entre as várias drogas utilizadas, todas do tipo psicoativas, estavam a mescalina e o LSD. Oficialmente, o programa MK-Ultra funcionou de 1950 a 1960, mas pesquisadores afirmam que ele prossegue em atividade de forma oculta e fazendo suas vítimas, muitas delas irreversíveis. Nas palavras de David Icke, escritor e pesquisador, há muitas formas eletrônicas através das quais isto é feito hoje, mas um dos métodos-chave é o controle da mente baseado no trauma, onde pessoas são traumatizadas por abuso sexual, violência, são forçadas a testemunhar e tomar parte em rituais de sacrifício humano e outros incontáveis horrores. Tais experiências ativam o mecanismo da mente que bloqueia recordações de trauma extremo. Um exemplo disso, que muitas pessoas experimentaram, é quando elas não podem recordar de um grave acidente de carro, por exemplo. Elas podem se lembrar de antes e depois do acidente, mas não do impacto. A mente põe uma barreira amnésica ao redor da memória e assim nós não temos que continuar revivendo o acidente. Isso é uma boa coisa, mas a elite global Illuminati tem desenvolvido métodos de usar essa técnica para traumatizar uma mente seguidamente até que ela se fragmente em várias barreiras amnésicas desconectadas. Eles então programam esses diferentes fragmentos da mente, altares, como eles os chamam, com tarefas diferentes. As tarefas são pré-programadas para serem ativadas com um gatilho, que pode ser uma palavra, uma cor, um som, ou o que quer que seja. Uma vez que o gatilho é determinado, o programa se fecha e a pessoa fará tudo o que ela foi programada para fazer. Essa tarefa pode ser ter sexo com um político famoso, a qual elas não se lembrarão, assassinar alguém, como John Lennon, enlouquecer com uma arma em uma escola, o que conduz para políticas de controle de armas, etc. Os campos de concentração da Alemanha nazista, sob a supervisão do anjo da morte Joseph Mengele, foram um dos principais centros para tais experimentos. Mengele foi levado para os Estados Unidos e América do Sul depois da guerra pela elite Illuminati, com o nome de Dr. Green ou Green Brown, para continuar o seu horroroso trabalho. Isso resultou no notório projeto de controle mental MK-Ultra, o Centro de Armas Navais China Lake, no deserto da Califórnia, foi uma das suas principais bases de operação. Monarch. O programa Monarca de controle da mente poderíamos dizer que é a continuação do MK-Ultra e se utiliza de métodos cruéis para se criar o trauma e a consequente quebra da estrutura mental, que é a dissociação da realidade do indivíduo, que inclui desde rituais de tortura sádica, eletrochoques, rituais satânicos e transtornos de personalidade múltipla, abusos sexuais constantes, além de drogas alucinógenas.
Usa-se uma combinação de rituais, neurociência e psicologia para se criar na vítima um alter ego, que pode ser acionado e programado por manipuladores. Um escravo de mente controlada pode ser acionado a qualquer momento para executar qualquer ação exigida pelo manipulador, como, por exemplo, os ataques homicidas-suicidas tão comuns nos Estados Unidos. Escravos monarcas são utilizados por várias organizações da elite mundial, em áreas como escravidão sexual, militar e indústria do entretenimento. Esses escravos executam ordens sem discutir e não se recordam de suas ações, e se forem pegos, devem cometer suicídio automaticamente. A vítima sobrevivente é chamada de escravo pelo programador manipulador, que por sua vez é percebido como mestre ou Deus. Cerca de 75% são do sexo feminino, já que possuem uma maior tolerância à dor e tendem a dissociar-se mais facilmente do que os homens. Os manipuladores monarcas buscam a compartimentação da psique em personas múltiplas e separadas, usando o trauma para alterações e assim causar a dissociação. A seguir está uma lista parcial das formas de tortura: abuso sexual e tortura, confinamento em caixas ou enterramento, muitas vezes com uma abertura ou um tubo de ar para oxigênio, amarrados com cordas, correntes, algemas, extremos de calor e frio, incluindo a submersão em água com gelo e substâncias químicas queimando, esfolamento, que é a remoção das camadas superiores da pele em vítimas destinadas a sobreviver, luz ofuscante, choque elétrico, ingestão forçada de fluidos do corpo de matéria ofensiva como sangue, urina, fezes, carne humana, etc., pendurados em posições dolorosas ou de cabeça para baixo, fome e sede, privação do sono, compressão com pesos e aparelhos, privação sensorial, drogas para criar a ilusão, confusão e amnésia, frequentemente administradas por injeção intravenosa, ingestão de produtos químicos tóxicos ou intravenosos para criar dor ou doenças, incluindo os agentes quimioterápicos, membros puxados ou deslocados, aplicação de cobras, aranhas, vermes, ratos e outros animais para provocar o medo e nojo, experiências de quase morte, normalmente por asfixia ou afogamento, com reanimação imediata, forçados a realizar abuso de testemunhas, tortura e sacrifício de pessoas e animais, geralmente com facas, participação forçada em pornografia e prostituição infantil, abuso enquanto grávida, o feto é abortado em seguida, usado em rituais, ou o bebê é levado para sacrifício ou escravidão. O abuso espiritual para a vítima sentir-se possuída, perseguida e controlada internamente por espíritos ou demônios. Profanação das crenças judaico-cristãs e formas de culto e dedicação a Satanás ou outras divindades negativas. Abuso e ilusão para convencer as vítimas de que Deus é mau, como, por exemplo, convencer uma criança de que Deus a estuprou. Cirurgia de tortura, experimento ou provocar a percepção física, espiritual ou implantes. Dano ou ameaça de dano à família, amigos, pessoas queridas, animais de estimação e outras vítimas para forçar a obediência. Uso de ilusão e realidade virtual para confundir e tornar credível a não divulgação. A base para o sucesso da programação de controle da mente monarca é que personalidades diferentes ou partes da personalidade, chamadas de alter egos, podem ser criadas e não conhecem umas às outras, mas que podem administrar o corpo em momentos diferentes. A pesquisa e os fundos investidos no projeto Monarca, no entanto, não se aplicam somente à mente de escravos controlados.
Muitas das técnicas de programação desses experimentos são aplicadas em grandes escalas através da mídia, vídeos de notícias, filmes, músicas, propagandas e programas de televisão, que são concebidos com base nos dados mais avançados sobre o comportamento humano jamais compilado. Muito disso vem da programação monarca. A guerra tecnológica, HAARP, Estados Unidos, e SURA, na Rússia. O HAARP americano, no Alasca, e seu similar SURA, na Rússia, são projetos militares que podem ser considerados armas geofísicas. O HAARP significa Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, que oficialmente visa compreender o melhor funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, que é a parte superior da atmosfera. Para realizar tais estudos, as antenas de alta frequência HAARP enviam ondas magnéticas para a ionosfera, visando aquecê-la, o que provoca uma reflexão dessas altas frequências em direção à Terra, criando auroras artificiais. O resultado disso pode ser o desequilíbrio magnético, o aumento da temperatura em determinadas áreas do planeta, bem como bolsões de efeito estufa. Entretanto, pesquisadores e teóricos da conspiração encontraram respaldo em documentos apresentados pelo parlamento russo ao então presidente Vladimir Putin, em 2002, afirmando que os Estados Unidos estavam produzindo um aparelho capaz de interferir em todo o planeta, a partir de pontos isolados, transformando-se em uma nova expressão da indústria bélica, as armas biofísicas. Segundo essas teorias, seria possível controlar as placas tectônicas, a temperatura atmosférica e até mesmo o nível de radiação que passa pela camada de ozônio. Isso pode gerar desastres naturais, atingindo países inteiros, minando economias, dizimando contingentes populacionais, gerando instabilidade, insegurança e medo em toda a Terra. Usando uma linguagem mais objetiva e direta, o controle sobre as placas tectônicas significa que o HAARP pode criar um terremoto. A imprensa venezuelana e seu ex-presidente Hugo Chávez têm por certo que o terremoto do Haiti, mais de 100 mil mortos, foi a utilização do HAARP para manipular a geofísica caribenha. Mais precisamente, foi um teste. E o Haiti foi escolhido por ser uma nação extremamente pobre, sem qualquer expressão política que pudesse desencadear uma reação contrária por parte das grandes potências. Com esses canhões de energias enviadas à ionosfera e refletidas, a elite global pode dizimar qualquer lugar do planeta, apenas mirando e concentrando o poder energético de suas antenas de alta frequência, sem saírem de suas cadeiras no Alasca. O HAARP também possibilita o mapeamento de todo o planeta em poucos minutos, e elementos vivos ou não poderiam ser rastreados. As ondas de rádio, em determinadas frequências não audíveis, mas captáveis pelo ouvido humano, possibilitam a manipulação da mente coletiva em uma autêntica lavagem cerebral em massa. Rebeliões, ataques terroristas, assassinatos em massa, como os que acontecem frequentemente nas escolas americanas. As armas psicotrônicas, Estados Unidos. Também conhecidas como armas de energia dirigida ou armas informacionais, que funcionam como um controle remoto do sistema nervoso humano. Sua frequência é de natureza neuroeletromagnética, microondas alfa, e acústicas, usadas pelos militares para a modificação do comportamento e para o controle e manipulação da mente. São projetos bélicos classificados como armas não letais ou armas silenciosas, cujo aperfeiçoamento foi à custa da experimentação em pessoas inocentes. Ao se dirigir um feixe de frequências ELF a um cérebro humano, além das anomalias comportamentais, causam náuseas, dores de cabeça, aceleração na frequência cardíaca, etc. O jornal britânico Daily Mail, como uma outra exceção,
escreveu que a pesquisa em armas eletromagnéticas tem sido feita secretamente nos Estados Unidos e Rússia desde os anos 1950 e que pesquisas prévias têm mostrado que ondas ou raios de baixa frequência podem afetar as células do cérebro, alterar estados psicológicos e tornar possível transmitir sugestões e comandos diretamente para os processos de pensamento de uma pessoa. Altas doses de micro-ondas podem danificar o funcionamento de órgãos internos, controlar o comportamento ou até mesmo levar as vítimas ao suicídio. Em 1975, o neuropsicólogo Don R. Justensen, diretor dos laboratórios de neuropsicologia experimental no Veterans Administration Hospital em Kansas City, sem querer vazou informação de segurança nacional. Ele publicou um artigo no American Psychologist sobre a influência de micro-ondas no comportamento de seres vivos. No artigo, ele cita os resultados de um experimento descrito para ele pelo seu colega Joseph Sharp, que estava trabalhando no Pandora, um projeto secreto da Marinha Americana. Em 1974, a primeira transmissão de sucesso não classificada da voz humana diretamente para o crânio de uma pessoa viva foi realizada pelo Dr. Joseph Sharp, da Reed Institute do Exército, transformando a voz de um hipnotizador usando a ELF. Essa técnica mais tarde evoluiu para o método de disputa Smirnov e usado na Guerra do Golfo. É possível hipnotizar um alvo sem o alvo estar ciente e deixando rastro zero de provas. Os drones nos Estados Unidos são aeronaves de espionagem e ataque não tripuladas, teleguiadas, usadas mormente por militares norte-americanos contra suas nações escravas, aquelas nas quais eles criam conflito e depois invadem para hipocritamente restituir a paz. Esses robôs voadores assassinos perseguem e alvejam seus alvos, mas destroem também o que está em volta, vidas inocentes ceifadas sem qualquer motivo. Em recente relatório do Conselho de Segurança da ONU, abril de 2013, apresentado à Assembleia Geral, o secretário-geral Ban Ki-moon revela que o assassinato de crianças pelos militares norte-americanos em ataques aéreos no Afeganistão duplicou em 2000. O governo dos Estados Unidos deve acabar com o sigilo dos ataques com aviões teleguiados, drones, no Paquistão e julgar os responsáveis pelas ações ilegais, afirma um relatório da Anistia Internacional, divulgado em Islamabad. O sigilo que cerca o programa dos drones concede ao governo americano um direito de matar superior aos tribunais e às normas fundamentais do direito internacional, afirmou Mustafa Quadri, analista da Organização de Defesa dos Direitos Humanos. Desde 2004, entre 2.000 e 4.700 pessoas, incluindo centenas de civis, segundo diferentes avaliações, morreram em quase 300 ataques de drones americanos nas zonas tribais do noroeste do Paquistão, principal reduto dos talibãs e de outros grupos vinculados à Al-Qaeda na fronteira com o Afeganistão. A divulgação do relatório coincide com a visita do primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif aos Estados Unidos. Bloop são ruídos de baixa frequência produzidos principalmente por sonares militares e pesquisas submarinas de gás e petróleo com testes sísmicos, que se ouve a partir das profundezas oceânicas, causando desorientação de cardumes, mudanças de comportamento em animais marinhos, surdez nos cetáceos, promovendo encalhes em massa e também a morte de milhões de peixes. A equipe científica da Comissão Internacional da Caça-Baleia afirma que os sons submarinos de baixa frequência tinham aumentado no hemisfério norte em mais de 2 ordens de magnitude ao longo dos últimos 60 anos. O fracking, hydraulic fracturing ou geotermia,
É o processo de perfuração e injeção de fluidos para o solo a uma pressão elevada, a fim de fraturar as rochas de xisto para a liberação de gás natural no interior e gerar eletricidade. Tais perfurações são feitas a uma profundidade de 4.000 a 5.000 metros, bombardeando de 1 a 8 milhões de litros de água entre 150 e 200 graus de temperatura. Cerca de 600 produtos químicos são usados, incluindo agentes cancerígenos e toxinas. O resultado disso tem sido a contaminação do lençol freático com gás metano e outros tóxicos, e liberando o chamado VOC, composto orgânico volátil, para a atmosfera, nos postos de perfuração que ficam abertos, causando, entre outras coisas, a chuva ácida. Tem-se notado também, no local e nas áreas vizinhas, o considerável aumento de abalos sísmicos, além de danos sensoriais, respiratórios e neurológicos da sua população.